Autoconstelação. Vamos falar hoje sobre esse tema. Eu posso fazer uma autoconstelação? Eu posso me constelar em determinado tema? Eu recebi no meu direct uma pergunta relacionada. Joyce, eu posso fazer uma constelação referente à minha carreira profissional? Então, trazendo esse tema aqui, que eu sei que é uma dúvida comum entre as pessoas, se elas podem ou não fazer uma autoconstelação para algum determinado tema. Então, se essa dúvida também é sua, fica aqui comigo que hoje eu vou esclarecer tudo isso. Eu vou mostrar e ensinar de uma forma muito prática, simples, o conceito da constelação familiar para que você possa compreender e entender os fundamentos e ter essa resposta, se você pode ou não fazer uma autoconstelação. Eu sou Joyce Castanon, terapeuta sistêmica e ajudo mulheres com insatisfação, que sentem insatisfação profissional, a encontrarem o seu caminho através da identidade e autenticidade. Então, eu já posicionei meu campo para que eu possa explicar de uma forma mais didática como é que funciona isso para você entender. Aqui tá você, essa é você. E aqui está a carreira que você quer. O seu objetivo profissional está aqui e você está aqui. Só que você não está conseguindo chegar nisso. E aí, vamos entender como é que funciona o campo, como é que funcionam as constelações, qual é a base das constelações, para você poder entender sobre isso que eu vou explicar aqui, tá? Bora lá. Aqui, nós temos um apanhado de pessoas do seu sistema familiar. Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, pessoas com sucesso, pessoas sem sucesso, pessoas que cresceram, pessoas que perderam, pessoas que foram felizes, pessoas que foram infelizes, com todas as histórias. Então, o que acontece? Você aqui chegou no campo, né? Você tá aqui. Só que você é influenciada por todo esse campo sistêmico. O que é esse campo? São informações que vem da ancestralidade de todas essas pessoas aqui. Tudo isso influencia em você. Você está sendo influenciada por tudo que aconteceu aqui atrás. Como assim? Vamos lá, vou explicar isso melhor de uma forma simples. Então, por exemplo, estamos falando aqui de carreira profissional, certo? Da profissão que você deseja desenvolver, crescer e está com dificuldade, ou está em dúvida sobre uma carreira ou outra, está em dúvida e não consegue se decidir, tomar uma decisão por qual você segue. Quando você chega no seu sistema familiar, você recebe como se fosse um software de fábrica. O que é esse software de fábrica? Informações transgeracionais, que vem o quê? Da sua ancestralidade. E o que são essas informações transgeracionais? São como eles se relacionam, como eles vivem, como eles se relacionam com dinheiro, como eles se relacionam marido e mulher, como que é carreira, se foram felizes, se tiveram sucesso, se foram roubados, se não foram roubados. Então, tudo que acontece no seu sistema familiar cria um padrão, um modus operandi. Então, assim, como o seu sistema opera diante de determinadas situações. Então, como nós estamos falando de carreira, essas pessoas puderam escolher a carreira profissional? Ou elas tiveram que seguir o que estava disponível? Seguir apenas, trabalhar apenas para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, para pagar conta. Tiveram oportunidades, puderam trabalhar? Mulher, a sua mãe pôde trabalhar? A sua avó, sua bisavó? Elas tiveram pelo menos a oportunidade de escolher ou de falar eu quero ou não?
Então, tudo isso implica nas suas escolhas em relação ao trabalho, à sua carreira profissional, aos resultados que você obtém. Por quê? Porque você recebe um software de fábrica. Então, essas informações do que é, como funciona, é um software que você recebe. E, por lealdade e necessidade de pertencimento, você repete os padrões. Se você é a primeira mulher na família querendo prosperar, querendo escolher uma carreira, querendo crescer profissionalmente, fazer aquilo que o seu coração pede, aí você olha para trás e vê que nenhuma das mulheres do seu sistema tiveram sequer a oportunidade de escolha. Olha só, você olhando para o seu sistema. E aí, por lealdade a todas essas mulheres do seu sistema, você não consegue se decidir. Você não consegue seguir. Você não cresce. Você se sabota. Entendeu? Isso é um padrão sistêmico. Então entende que não é consciente, porque conscientemente você quer fazer uma transição de carreira, você quer crescer, você quer escolher uma nova profissão, você quer fazer um movimento, você quer sair dessa angústia, dessa insatisfação de falar assim, caramba, não tá legal aqui, o que que eu faço? Você quer fazer esse movimento consciente, mas inconscientemente o seu sistema tem um padrão e você, por lealdade, olha para o seu sistema e diz: se vocês não puderam, eu também não posso, eu também não vou, eu fico igual a vocês. E você vem aqui. É por isso que você não cresce. Entendeu a lógica? Você precisa entender lógica, como é que funciona. O que é que está operando? Como é que funciona uma constelação? Da onde vem? Qual é a informação? Então, quando você tem essa informação, você sabe a quem e por quê, ao que você está sendo leal, e aí você tem condições de deixar com eles o que é deles e seguir e fazer a sua escolha. Olha, não é isso que eu quero, é isso que eu quero e é aqui que eu vou. Entende? Só que isso é um movimento, hoje, é algo inconsciente que te puxa, é um elástico. Não tem um elástico aqui. Se eu tivesse... É um elástico, então você tenta ir, mas ele te puxa. Você tenta ir e ele te puxa. E ele está fazendo esse movimento aqui com você, de uma forma inconsciente. Beleza? Quando você vai fazer uma autoconstelação, vamos lá, vamos tirar. O que vai acontecer? Você vai vir, vai se colocar no campo e vai colocar a sua questão, o trabalho, o crescimento. Só que entende que aqui, nesse lugar, movida pelo seu campo sistêmico aqui de trás, por todo esse campo dessas pessoas que estão aqui, você está assim. Falei, eu quero ir, mas eu não sei para onde eu vou. Você não está consciente, está de olhos fechados. Então, quando você tenta sozinha fazer essa constelação e entender a quem do seu sistema você está sendo leal, a que exatamente você está emaranhada no sistema que não te permite seguir. E eu tô falando aqui sobre carreira, mas poderia ser relacionamento, poderia ser dinheiro, poderia ser saúde, qualquer coisa. Uma vez que esse movimento é inconsciente e ele tem a função de te fazer pertencer ao seu sistema e te manter igualzinha e junto a todos aqui do seu sistema, como que sozinha você vai conseguir ver?
Entende agora que não tem eu posso ou eu não posso. Eu consigo fazer um movimento desse sozinha? Olhar para isso tudo sozinha? Se hoje eu já não estou conseguindo, como que através de uma constelação eu vou conseguir ver? Muito provavelmente o que acontece é você se sabota aqui. Por quê? Porque você já está num movimento de lealdade aqui junto. Então você, para não ver, talvez você diga que essa carreira não é para você. Ah, não é para mim. Eu vi lá na constelação, eu me autoconstelei, não é para mim. Será que não é? Ou será que você estava leal a um bisavô que perdeu tudo e você está aqui com ele, bem do ladinho dele, sendo leal? Se o senhor foi roubado, perdeu tudo, ficou sem nada, eu também não vou crescer, não vou prosperar, não vou crescer profissionalmente. Entende? Então, é muito desafiador fazer uma autoconstelação. Então, eu, Joyce, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tenho, eu digo que é muito desafiador. Você pode fazer? Pode. Pode tentar? Pode. Mas é muito desafiador em você conseguir chegar no resultado com maior clareza. Entende agora? Então tem muitas pessoas falando por aí, você pode se autoconstelar, aprende, vem cá, faz o que você faz. Tudo bem, você pode, só que primeiro você precisa entender a lógica, como ele funciona. Para você fazer isso, você precisa entender sobre as ordens do amor, para saber qual dessas leis sistêmicas estão sendo violadas, em que momento e onde. Então é um conjunto. Não é simplesmente vir aqui, colocar bonequinho e entender o que está acontecendo. Entender o que é um campo sistêmico com informação. É um Wi-Fi familiar. Imagina que a família é uma rede de transmissão, uma televisão, né? Tem uma rede de televisão, rede de rádio, que transmite. É a mesma coisa. Então, eles têm informações de como eles experimentaram a vida, do que eles viveram, como foi, e eles transmitem isso através de um Wi-Fi, e você é o aparelho que capta. O celular, a televisão, o rádio, que faz a captação disso. E aí você repete esses padrões. É por isso que nós repetimos padrões. E é por isso que você repete padrões. Então, quando você não cresce profissionalmente, é porque você está sendo leal a algo ou alguém do seu sistema. E para se manter leal, você fica aqui. E se isso já está vedando os seus olhos conscientemente, que você não está conseguindo progredir, como você acha que você sozinha numa mesa vai fazer uma autoconstelação e enxergar tudo? E eu não estou dizendo que não é possível, tá? Não estou dizendo isso. Mas é muito desafiador. Eu, dentro da minha experiência, dos mestres que eu tive, nenhum deles aconselha, nenhum deles faz autoconstelação, justamente por isso. Agora, o que acontece no processo? E isso eu posso falar porque eu tive inúmeras experiências. A maior parte das minhas experiências foram nesse sentido. Eu estudo, entendo, participo de dinâmicas e workshop onde eu tenho uma expansão de consciência, e dentro dessa expansão de consciência, não com um movimento de constelação abrindo um campo, a informação se abre. Mas ela se abre aqui e eu preciso estar aberta para receber essa informação. Então, esses flashes de informação eu tive inúmeras. Então, assim, muito do meu processo foi nesse movimento, não foi constelando propriamente dito, mas participando de eventos, workshops, masterclass,
cursos, treinamentos, várias coisas, e depois a informação se abre. Então, eu não consigo resolver essa questão. Então, sem abrir o campo necessariamente, sem fazer uma autoconstelação, a informação chega para mim. Eu não consigo por causa disso. Eu tô leal aqui, ó. Essa é a minha lealdade. E aí sim, eu consigo fazer um movimento. Então, isso é factível. Só que você precisa trilhar um caminho de conhecimento e busca para que essa informação chegue de uma forma orgânica, por assim dizer, para você. Então, ela vai trazendo, só que você tem que estar consciente, desperta, para olhar quando a informação aterriza e você falar, opa, chegou uma informação. E aí você vai trabalhar essa questão, entende? Então, isso é possível. Agora, qual é a solução, né? Não vou deixar você aqui sem solução. Sem o campo aqui agora, vamos lá. Então, como que você pode trabalhar isso sozinha? Uma forma que eu indico para você trabalhar questões, poder olhar para questões, é com temas específicos. Quando você trabalha workshops com temas específicos, você consegue, sem a necessidade de uma constelação, trabalhar uma questão e chegar a um movimento como se fosse uma constelação. Não é uma constelação, mas é como se fosse. Vamos lá, vou explicar melhor isso. Dentro dos meus programas, por exemplo, eu trabalho questões específicas. Tem um workshop que chama A Fonte da Riqueza, onde eu trabalho a energia paterna. Então, o que reverbera com a energia paterna? A energia paterna, ela está ligada ao trabalho, ao sucesso profissional, ao dinheiro, aos relacionamentos, a estabelecer limites, a se posicionar e assumir riscos. Tudo isso é inerente à energia paterna. Então, nesse workshop que eu faço, eu explico, eu dou conceito, eu trago informação para que você tenha expansão de consciência. E aí, no final, o que eu faço? Um exercício prático, uma dinâmica sistêmica, onde você, através de âncoras de solo, a gente escolhe objetos ou papéis que ancorem determinada situação. E aí, através desses papéis, dessas âncoras de solo, nós trabalhamos essas questões. Então, quando eu faço um workshop com energia paterna, eu vou trabalhar questões inerentes a essas energias. Então, ao trabalho, ao dinheiro, ao ir-se para o mundo, a relação em si com o pai. Então, são energias que a gente precisa entender o quanto você tomou ou não o pai, o quanto esse pai está forte, está internalizado dentro de você ou não. Tudo isso são coisas que você precisa entender para que a sua vida profissional caminhe. Então, num workshop, com dinâmicas sistêmicas, utilizando âncoras de solo, eu consigo trabalhar essas questões. E aí, você entra nessa energia, sente a questão e consegue perceber a reverberação, o que está te aprisionando, aonde você está se emaranhando. Dentro o quê? Dessa questão. Então, você não tá, a dinâmica sistêmica não é uma constelação, mas ela pode ter efeitos de constelação. Por quê? Porque ela traz um nível de clareza e profundidade que quando você recebe a informação, como numa constelação, e depois você trabalha essa informação no decorrer do tempo, o resultado é similar ao de você ter constelado aquela questão, entende? Então, seria uma alternativa a você fazer uma autoconstelação, que tem muitas... a variável de não dar certo, de dar errado, principalmente se você não é uma profissional da área, se você não tem experiência, é muito grande.
E assim você consegue aos poucos trabalhando questões e digerindo e criando uma sistemática para isso, ao invés de constelar todos os temas que você deseja. Então, essa é uma alternativa para uma constelação. Eu, Joyce, gosto de trabalhar a constelação para casos muito específicos. Eu digo que a constelação sistêmica ela é muito cirúrgica. Então, eu trabalho ela num ponto para entender, trazer luz naquela questão e depois a gente vai trabalhar o tema. Então, eu uso ela de uma forma muito pontual. Eu vejo e entendo ela dessa maneira. E na maior parte das dinâmicas que a gente atravessa, das dificuldades, do que acontece, dos sintomas que nós sentimos, quando a gente estuda e trabalha com dinâmicas sistêmicas, a gente consegue resolver muitas questões. Então, para que você possa experimentar isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do workshop A Fonte da Riqueza. Então lá você vai ter todo um conteúdo de embasamento sobre a energia paterna para que você possa ter consciência, entender aonde pega, onde não pega. Então isso vai te dando um checklist de onde estão as questões na sua vida. Então, aonde está pegando essa energia paterna em questões específicas da sua vida, principalmente profissional, e também nas outras áreas às quais ela se relaciona, por exemplo, relacionamentos, que ele também tem um papel fundamental ali. Então você vai conseguir compreender e a partir dessa compreensão você começa a entender aonde você está emaranhada. E no final desse workshop você tem uma dinâmica sistêmica poderosíssima, onde você vai ter clareza de muitas coisas. Então, se você quer dar um primeiro passo, experimentar como que é trabalhar com as constelações, ao invés de se arriscar com uma constelação, uma autoconstelação, que talvez te frustre e tire você do caminho, por quê? Porque você já está, como eu disse, de olhos vendados, leal ao seu clã, a hora que você própria abre uma constelação, como que ela vai se abrir diferente para você? Ela vai continuar te mantendo no mesmo padrão, ela vai te mostrar um caminho que te leve para onde você já está, que é justamente lá pertinho dos seus, do lado dos seus, juntinho com todos eles, entende? Então, se você quer fazer esse movimento, se você quer dar um passo a mais, clica no link lá da descrição, participa do workshop, assista o workshop, são quase 2 horas de conteúdo, muito profundo e uma dinâmica extremamente profunda e transformadora que eu aconselho você a experimentar. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza para você sobre autoconstelação, sobre o mundo das constelações familiares e que você possa realmente dar esse passo em direção ao seu crescimento profissional, participando, assistindo, a esse workshop gravado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda demais o canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que toda terça-feira tem vídeo novo por aqui. Nos vemos na próxima terça-feira.